A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje vamos estar, aleluia, iniciando e terminando o livro de Ruth, né? Aleluia, os 3 capítulos, nós vamos ler, aleluia, os 3, né? Nesse dia de hoje, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Ruth é um livro que nos mostra amor e dedicação de Ruth e a sua sogra Noemi. Aleluia, são o tema deste livro. Então nós vamos, aleluia, ler hoje os 4 capítulos de Ruth. Louvado seja o nome do Senhor. São 4 capítulos e a gente vai ler hoje na nossa leitura. Amém? Ontem lemos o livro de Juízes. Aleluia, hoje vamos, aleluia, ler, aleluia, os 4 capítulos de Ruth. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos iniciar a nossa leitura agradecendo ao Senhor por Ele estar nos mantendo firme neste propósito da leitura, que nós possamos ser renovados, aleluia, a nossa fé possa ser aumentada através da leitura da poderosa palavra do Senhor, escrita por homens, mas inspirada pelo nosso Deus. Amém? Capítulo 1 de Ruth, que diz assim: Elimeleque e a sua família em Moabe. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve grande fome naquele país. Louvado seja Deus. Naquele país. Por isso, um homem de Belém, aleluia, cidade da região de Judá, aleluia, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e de sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malion e Quilion. Essa família era de Éfrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilom também morreram e Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. A volta para Belém. Um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá, mas no caminho Noemi disse às noras: voltem para casa e fiquem com as suas mães, que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo. Porém elas começaram a chorar alto e disseram: não, nós não voltaremos. Nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Mas Noemi respondeu: voltem, minhas filhas, porque querem ir comigo. Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou menos que casasse, esta noite chegasse a ter filhos. Será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim e isso me deixa muito triste, pois vocês sabem que estou sofrendo. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo, mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém Ruth respondeu: não me proíba ir com a senhora e nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. Onde morar, eu também morarei.
O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue de qualquer coisa, aleluia, a não ser a morte, aleluia, me separar da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada, e elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres perguntavam: esta é Noemi? Porém, ela respondia: não me chame de Noemi. A feliz chama de Mara, a amargura, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chamar de feliz, se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? E foi assim que Noemi voltou de Moabe com Ruth, a sua nora moabita. Eles chegaram a Belém quando a colheita de cevada estava começando. Capítulo 2. Ruth vai catar espiga. Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um filho rico e muito importante. Ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. Um dia Ruth disse a Noemi: deixe que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caindo no chão. Talvez algum trabalhador me deixe atrás dele, catando as espigas que foram caindo. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando espigas que caíram. E por acaso ela encontrou uma plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Nisso Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores: que o Senhor esteja com vocês, que o Senhor o abençoe, responderam eles. Aí Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores: quem é aquela moça ali? E eles responderam: é a moabita que veio de Moabe com Noemi. Ela me pediu para que deixasse ir atrás dos trabalhadores catando as espigas que fossem caindo. E assim ela está trabalhando desde cedo até agora. Só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, não vá catar espiga em nenhuma outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção. Fique com elas no campo, onde vão cortar espiga. Eu dei ordem aos empregados para não mexer com você. Quando ficar com sede, beba água com os empregados e, aleluia, tirem para beber. Aí Ruth ajoelhou, encostou o rosto no chão e disse: por que é que o Senhor reparou em mim e é tão bom para mim que sou estrangeira? Boaz respondeu: eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra desde que seu marido morreu. E eu sei que você deixou o seu pai, a sua mãe e a sua pátria e veio viver entre a gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo que fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe deu uma grande recompensa. Ruth disse a Boaz: o Senhor está sendo muito bom para mim. O Senhor me dá ânimo falando comigo com tanta bondade, pois eu mereço menos do que uma das suas empregadas. Na hora do almoço, Boaz disse a Ruth: vem aqui, pegue um pedaço de pão e molhe no vinho. Então ela sentou-se ao lado dos trabalhadores e Boaz lhe deu cevada torrada. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para ir de novo catar espiga, Boaz ordenou aos empregados: deixe que ela apanhe espiga até o meio dos feixes e não o aborreça. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixe cair para ela, para que ela possa apanhar, e não brigue com ela. E assim Ruth catou espiga no campo até de tarde. Depois debulhou os grãos das espigas que havia apanhado, e estes pesaram quase 25 quilos.
Pegou a cevada, voltou para a cidade e mostrou à sua sogra o quanto havia catado. Também lhe deu comida que tinha sobrado do almoço. Então Noemi perguntou: onde é que você foi catar espiga hoje? Onde que você trabalhou? Que Deus abençoe o homem que se interessou por você. Aí Ruth contou a Noemi que havia trabalhado nas plantações de um homem chamado Boaz. E Noemi disse: que o Senhor abençoe Boaz, que sempre tem sido bom, tanto para os que estão vivos como para os que já morreram. Noemi continuou: esse homem é nosso parente chegado e um dos responsáveis por nós. Então Ruth disse: além de tudo isso, ele disse que eu posso continuar trabalhando com seus empregados até acabar a colheita. Noemi respondeu: é bom que você vá com as empregadas dele, minha filha, pois se fosse trabalhar na plantação de outro homem, você poderia ser humilhada. Assim Ruth trabalhou com as empregadas de Boaz e catou espiga até terminar a colheita de cevada de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 3. A bondade de Boaz. Um dia Noemi disse a Ruth: minha filha precisa arranjar um marido para você, a fim de que você tenha um lar. Você lembra que Boaz, homem que a deixou trabalhar com as suas empregadas, é um dos nossos parentes? Pois bem, esta noite ele vai debulhar a cevada. Faça o seguinte: lave-se, ponha perfume e vista o seu melhor vestido. Depois vá até o lugar onde Boaz está trabalhando, mas não deixe saber que você está ali, até que ele acabe de comer e de beber. Quando Boaz for dormir, olhe bem onde ele vai se deitar. Então vá, levante a coberta dos pés dele e deite-se ali. E ele dirá que você deve fazer. Ruth respondeu: vou fazer tudo o que a senhora disse. Ela foi ao lugar onde debulhava as espigas e fez tudo o que sua sogra havia mandado. Quando Boaz acabou de comer e de beber, ficou um pouco alegre e foi dormir perto de um monte de cevada. Então Ruth veio de mansinho, levantou a coberta dos pés dele e se deitou ali. No meio da noite ele acordou de repente, sentou-se e ficou muito admirado de encontrar uma mulher deitada perto de seus pés. E ele perguntou: quem é você? Eu sou Ruth, a sua empregada, respondeu ela. O Senhor é o nosso parente chegado, por isso tenho o dever de te proteger. Boaz perguntou: que o Senhor abençoe, minha filha. Você está mostrando maior lealdade à família do seu sogro naquilo que está fazendo agora do que aquilo que fez pela sua sogra. Pois você não foi procurar um homem mais moço, fosse rico ou fosse pobre. Agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade de toda a gente sabe que você é uma mulher direita. Vou fazer tudo, aleluia, o que me pede. De fato, sou parente chegado e sou responsável por você. Mas acontece que há um homem que também é seu parente e até mais chegado do que eu. Fique aqui o resto da noite e de manhã nós veremos se ele quer ser responsável por você. Se ele quiser, muito bem, mas se não quiser, prometo por Deus o Senhor que ficarei com essa responsabilidade. Agora deita-se e durma de novo. Então Ruth passou o resto da noite deitada aos pés dele. Enquanto ainda estava escuro, ela se levantou para ser vista por Boaz, para não ser vista por Boaz. Não queria que ninguém soubesse que uma mulher havia ido lá. Então disse Boaz: tire a sua capa e estenda no chão. Ela estendeu e ele despejou na capa uns 20 quilos de cevada e ajudou a pôr no ombro. Aí Ruth voltou para a cidade. Quando chegou em casa, sua sogra perguntou: como foram as coisas, minha filha? Ruth contou tudo o que Boaz tinha feito por ela e disse: ele também me deu todas estas cevadas e disse: não volte para casa sem levar alguma coisa para sua sogra. Então Noemi disse: agora, minha filha, tenha paciência e espere para ver o que vai acontecer, pois Boaz não vai descansar enquanto não resolver esse assunto ainda hoje. Capítulo 4. Boaz casa com Ruth.
Boaz foi até a praça que fica ao lado do portão da cidade e sentou ali. Neste momento apareceu o parente mais chegado de Elimeleque, aquele de quem Boaz havia falado. E Boaz lhe disse: meu amigo, vem aqui, sente-se. Ele foi e sentou. Então Boaz chamou 10 pessoas importantes da cidade e disse: sente-se aqui. E eles se sentaram. E Boaz disse ao seu parente: Noemi voltou do país de Moabe e está querendo vender as terras que eram do nosso parente Elimeleque. Então eu resolvi conversar com você sobre este assunto. Agora, se você quiser, compre as terras na presença das autoridades do nosso povo, dos homens que estão sentados aqui. Mas se não quiser, diga, pois o direito de comprar essa terra é primeiro seu e depois meu. O homem respondeu: eu compro as terras. Aí Boaz disse: se você comprar as terras de Noemi, também terá de casar com Rute, a viúva moabita, para que as terras fiquem com a família do falecido. Então o homem respondeu: nesse caso não vou usar o meu direito de comprar as terras, pois correria o risco de prejudicar a minha própria herança. Use você meu direito, eu prefiro não fazer isso. Compre você as terras. E em seguida tirou as sandálias e deu a Boaz. Antigamente em Israel, para fechar um negócio de compra ou troca de propriedade, uma pessoa entregava a outra a sua sandália. Aí Boaz disse às autoridades e ao todo o povo: hoje vocês são testemunha de que eu comprei de Noemi tudo o que era de Elimeleque e de Quilom e de Malom. Também casarei com Rute, a moabita, viúva de Malom, para que a prosperidade continue com a família do falecido. Assim o nome de Malom será sempre lembrado no meio deste povo e da sua cidade natal. Hoje vocês são testemunha disso. Todos responderam: sim, nós somos testemunha. E as autoridades disseram a Boaz: o Senhor faça com que essa mulher que veio para o seu lar seja como Raquel e Leia, que deram muitos filhos a Jacó, tornando-se assim as mães da nação israelita. Que você seja rico e famoso em Betel, Efrata. Que os filhos que o Senhor lhe der neste casamento faça com que sua família seja como a família de Pérez, filho de Judá e de Tamar. Então Boaz levou Rute para casa para ser sua mulher. Eles tiveram relação e o Senhor deu a Rute a bênção de ficar grávida. E ela deu à luz um filho. E as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que lhe deu um neto para cuidar de você. Que este menino venha ser famoso em Israel. Que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama, e ela vale para você mais do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Ao vê-la, as mulheres da vizinhança diziam: nasceu um filho para Noemi, e ela dera o nome de Obed. Obed veio a ser pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Os antepassados de Davi, desde Pérez, são estes: Pérez, Herom, Raom, Abinadab, Nazon, Salmão, Boaz, Obed e Jessé. Essa foi a nossa leitura no livro de Rute. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora nós iremos meditar no capítulo 8 de Lucas, do versículo 1 ao versículo 25. Lucas 8, aleluia, do versículo 1 ao versículo 25. Louvado seja o nome do Senhor. As mulheres que acompanhavam Jesus. Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoado, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doença. Era Maria, chamada Madalena, de quem tinha sido expulso 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes. Aleluia. Susana e muitas outras mulheres que, com os seus próprios recursos, ajudavam Jesus e os seus discípulos. O semeador. Uma grande multidão vinha de várias cidades, veio ver Jesus,
Quando todos estavam reunidos, ele contou esta parábola. Certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do campo, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras somente caíram no lugar onde havia muitas pedras, e quando começaram a brotar, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. E Jesus continuou dizendo: quem quiser ouvir, ouça. Jesus explica a parábola do semeador. Os discípulos de Jesus perguntaram: o que queria dizer com essa parábola? Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do seu reino, mas os outros tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhe e não enxergue nada, e para que escute e não atenda. O que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus, e as sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, o diabo chega e tira a mensagem do coração delas, para que não creia e não sejam salvas. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raiz e por isso crê somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem, porém as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. E as sementes que caírem em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração, bom e obediente, porque são fiéis e produzem fruto. Jesus continuou: a luz. Ninguém acende uma lamparina e depois coloca debaixo de um cesto de uma cama. Pelo contrário, a lamparina é colocada no lugar próprio para que todos que estão ali vejam a luz. Pois tudo o que está escondido será descoberto, e tudo o que está em segredo será conhecido e revelado. Portanto, tomem cuidado, veja como vocês ouvem, porque quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado dele. A mãe e os irmãos de Jesus. Aleluia. A mãe e os irmãos de Jesus vieram até o lugar onde ele estava, mas por causa da multidão não conseguiram chegar perto dele. Então alguns disse a Jesus: a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora e querem falar com o Senhor. Mas Jesus disse a todos: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e as praticam. Jesus acalma uma tempestade. Certo dia, Jesus subiu num barco com seus discípulos e disse: vamos para o outro lado do barco. Então eles partiram. Enquanto estava ali atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e acordaram dizendo: mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou e deu ordem ao vento e à tempestade, e eles pararam, e tudo ficou calmo. Então ele disse aos discípulos: por que vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados e com medo diziam uns aos outros: que homem é este? Ele manda, aleluia, nas ondas, nos ventos, nas ondas, e eles obedecem. Essa foi a nossa leitura. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa te abençoar e que a palavra do Senhor possa falar cada dia mais no teu coração. Que Deus os abençoe.